tema da palavra de hoje é dando que se recebe. No decorrer de sua vida, quantas pregações você já ouviu? Quantos louvores você já entoou? Quantas vezes a mesma pregação foi feita no culto que você participava? Quantos personagens bíblicos você conhece, a história completa? E antes mesmo que o pregador mencione, você já sabe o desfecho. Quanto você sabe? Quanto você conhece? Ok. Ajustou? Quanto você sabe da palavra de Deus? Quanto você conhece da palavra de Deus? Quantas vezes existem pregações que são iniciadas, quando são mencionadas, você antes do pregador falar, você já sabe. Quando o pregador começa a falar da mulher hemorrágica, talvez se você já é um frequentador assíduo de uma igreja, você já sabe exatamente o desfecho dessa história. Quando fala de Lázaro que morreu, você já sabe que ao terceiro dia ele ressuscitou, foi ressuscitado por Jesus. Quantas vezes nós sabemos tanto da palavra de Deus? Mas a pergunta que eu faço para você é: saber apenas basta? Todo este conhecimento traz mudanças e resultados positivos em sua vida? Será que apenas o conhecimento ele é o suficiente para promover mudanças na vida de uma pessoa? O que você acha? Quem acha que sim? Quem acha que não? Somente o conhecimento ele é o suficiente? Quantos de nós acho que vou precisar de ajuda. Quantos de nós, quando estávamos na escola, aprendemos sobre as regiões do Brasil, os estados, as capitais? Quantos de nós aprendemos quais os países que faziam parte dos continentes e respondíamos na prova e tiramos notas? E aí nos tornamos adultos e não sabemos mais nada sobre isso. O que será que aconteceu com aquele conhecimento que foi adquirido um dia na escola? Todo conhecimento, quando ele não é aplicado, todo conhecimento, quando ele não é colocado em prática, todo conhecimento, quando ele não se transforma numa ação, logo ele é esquecido, logo ele fica para trás, logo este conhecimento já não tem qualquer significado nas nossas vidas. O que eu quero dizer é que não basta conhecer a Bíblia, as histórias, os versículos bíblicos, se este conhecimento não produzir mudanças em nossa forma de pensar, sentir, agir e reagir. Não basta saber se não praticar. Diferente do conhecimento terreno, todo conhecimento espiritual precisa ser solidificado em nós através da ação do Espírito Santo. O conhecimento que nós adquirimos da palavra de Deus, ele precisa ser solidificado, ele precisa ser gerado em nós através do Espírito Santo. Este Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus que fala conosco através da palavra. Caso contrário, será perda de tempo. Então, para nós resumirmos um pouco aquilo que nós falamos até agora, o que eu quero dizer para você é que não adianta apenas conhecer a palavra de Deus, não adianta apenas vir nos cultos, não adianta apenas baixarmos as pregações na internet, não adianta simplesmente anotarmos no nosso caderno, se todo o conhecimento que nós adquirirmos não for colocado em prática. E para que nós venhamos a colocar em prática, nós vamos ter que vencer alguns obstáculos e alguns impedimentos. Para que nós possamos viver esta palavra na integridade, para que nós possamos viver a palavra que o Senhor tem. Antes de mais nada, nós temos que olhar para dentro de nós e perguntar: onde preciso aplicar a palavra? Todas as vezes que eu venho ao culto e eu ouço uma pregação, eu tenho o hábito de estar anotando e escrevendo para depois eu ler. Eu sempre me pergunto, onde é que eu preciso colocar em prática isso que eu estou aprendendo?
Porque se você não olhar para as áreas da sua vida, quer seja o seu corpo, quer seja a sua alma, a alma está composta pelas emoções, por aquilo que você sente, por aquilo que você pensa, ou o espírito. Se nós não olharmos para nós, se não fizermos uma autoanálise, de nada adiantará ouvirmos a palavra de Deus. Se hoje você ouvir a pregação, se hoje você ouvir os versículos, ler os versículos no Data Show ou na sua Bíblia, mas você não olhar para esta palavra e olhar para que área da sua vida você deverá aplicar, praticar, de nada adiantará. Será apenas um conhecimento, como as antigas enciclopédias que nós tínhamos nas estantes da nossa casa, uma Barça ou um Mirador, e para a geração mais nova, um Google da vida. De nada adianta termos todo o conhecimento guardado num HD, se aquele conhecimento não produzir em nós alguma mudança. Pergunte para alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: você precisa mudar algo na sua vida? Eu preciso mudar algo na minha vida. Todos os dias. E na palavra de Deus existem 66 livros que foram escritos, divididos em Velho e Novo Testamento. E nestes 66 livros existem versículos, existem capítulos, existem histórias, existem passagens para todas as áreas da sua vida. Quer você tenha necessidades físicas, emocionais ou espirituais. Mas não adianta nada ter na Bíblia, ter a palavra de Deus, a solução para vários problemas ou para todos os problemas. Não adianta na palavra de Deus termos a cura física e emocional e espiritual, se apenas ouvirmos a palavra e não praticarmos a palavra. E o que pode impedir que o conhecimento da palavra de Deus produza resultados esperados nas nossas vidas? A palavra de Deus muitas vezes ela é comparada ao pão, outras vezes ela é comparada à água, mas também a palavra de Deus ela é comparada a uma semente. E diz assim em Lucas 8:11, este é o sentido da palavra, a semente, e este é o sentido da parábola, a semente é a palavra de Deus. Quando você olha esta imagem, você vê que existem sementes acima do solo. E existem outras sementes que em algum momento foram plantadas dentro do solo e começaram a germinar. A palavra de Deus, todas as vezes que você ouve e não pratica, ela fica na superficialidade. E quando lemos sobre as parábolas, nós lembramos que existe a parábola onde vem uma ave e rouba a semente. Existe uma outra que os pedregulhos sufocam a semente. Mas existe aquela que cai no meio dos espinhos. Mas existe aquela que cai numa boa terra e produz frutos. A palavra de Deus é uma semente. Mas não é o Senhor quem vai plantar no seu coração esta semente. A palavra vai ser liberada para você. A palavra vai ser liberada para os seus ouvidos físicos e seus ouvidos espirituais. Mas a responsabilidade de aplicar esta palavra, de colocar no seu cotidiano, de fazer com que esta palavra venha germinar, é sua. O Espírito Santo vai te encorajar, o Espírito Santo vai te fortalecer, o Espírito Santo vai te animar, o Espírito Santo vai te ajudar, mas você precisa decidir fazer com que a palavra que o Senhor libera sobre a sua vida se transforme num fruto, e este fruto produza aquilo que ele foi liberado para ser. De nada adianta ouvirmos dizer que o Senhor prospera todas as vezes que entregamos aqui a nossa semente diante do altar. De nada adianta saber que Jesus morreu naquela cruz do Calvário para que através da morte de Jesus recebêssemos vida, se você não acreditar. Quando eu não acredito, significa que esta semente está na superficialidade. Vem a chuva, leva embora. Vem o vento, leva embora. Vem a dificuldade, leva embora. Vem a fofoca, leva embora. Vem a mágoa, leva embora. Vem a frustração, leva embora. Mas todos aqueles que a palavra de Deus diz que abrem os seus ouvidos e tomam cuidado para aplicar esta palavra, o Senhor diz que serão abençoados, quer estejam
estejam no campo ou estejam na cidade. Nós precisamos tomar a decisão de não ser apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. A palavra de Deus também diz que quando ouvimos a palavra e não tomamos o cuidado de colocar esta palavra em prática, somos como aquele menino que se olha no espelho e logo quando se vira, se esquece da imagem daquilo que viu. Quando foi a última vez que você se olhou no espelho? Quando foi a última vez que você se olhou no espelho espiritual? Quando foi a última vez que você aplicou a palavra de Deus? Quando foi a última vez que você precisou chorar, sentir dor, para que a vontade de Deus prevalecesse na sua vida e não a sua vontade? Vamos entender um pouco, porque muitos não aplicam essa palavra. Porque muitos encontram dificuldades de colocar a palavra de Deus em prática. Vamos entender porque muitos não colocam essa palavra na terra do seu coração. Não colocam essa palavra no centro das suas decisões. E por não fazerem assim, fazem aquilo que querem, tomam as decisões sem consultar ao Senhor, agem e reagem impulsivamente. Um dos obstáculos, um dos motivos é que muitos desprezam aquilo que ouvem. Provérbios 13 diz, vamos ler juntos? O que despreza a palavra, perecerá, mas o que teme o mandamento ou a palavra será galardoado. Perecer significa deixar de viver, morrer, ter fim, acabar-se, extinguir-se. Aquele que ouve a palavra e não pratica, ele está enfadado, ele está propício, ele está condenado a deixar de viver, a morrer, a ter fim, a acabar-se, extinguir-se. Entenda uma coisa, não apenas uma morte física, mas pode ser uma morte dos sonhos, pode ser uma morte do ânimo, pode ser uma morte física, pode ser uma morte espiritual. Quantas pessoas convivem com você, andam do seu lado, comem com você, acordam com você, mas não sonham mais, não têm perspectivas mais, não têm mais esperança no futuro. Essas pessoas estão perecendo. Essas pessoas, por não aplicarem a palavra de Deus, elas estão perecendo. Mas o versículo que nós acabamos de ler diz, mas aquele que teme o mandamento será galardoado. E o que é galardoado? Significa conferir prêmio ou galardão por algum serviço ou merecimento, receber um prêmio, ser compensado, receber alívio, receber consolo. Nós podemos escolher, ou vamos escolher ser alguém que perece, vamos escolher ser alguém que tem os seus sonhos destruídos, enterrados, soterrados, ou vamos ser aqueles que aplicam a palavra de Deus para receber do Senhor o galardão, o prêmio e a recompensa. Não existe maior recompensa para um agricultor do que ver aquilo que ele plantou germinando. E a pergunta que eu te faço é, as sementes que você tem plantado, têm dado os frutos que você tem esperado? Ou você tem plantado muito e colhido pouco? E o pouco que você colhe, o vento espalha. Entenda que nós não estamos falando apenas da área financeira, mas também da área financeira. Nós podemos estar falando da alegria, nós podemos estar falando dos relacionamentos na família, nós podemos estar falando da paz dentro da sua casa, nós podemos estar falando de uma noite de sono, nós podemos estar falando de tantas áreas da sua vida, do seu ministério, do seu pequeno grupo, nós podemos estar falando das pessoas que você discipula. Como é que estão os frutos que você tem colhido da semente que você tem plantado? Naquilo que depende de você.
Você tem colhido boas sementes? Ou algumas delas têm perecido durante o caminho? Aqui nós estamos aprendendo que se existem sementes que nós estamos perdendo e perecendo, significa que nesta área das nossas vidas, nós não estamos aplicando a palavra de Deus na totalidade. E por causa disso, nós estamos comendo o fruto amargo. Quem aqui gosta de frutos amargos? Todas as vezes que eu chupo uma laranja azeda, eu coloco sal para ver se ela fica doce. E eu te pergunto, como estão os frutos que você tem colhido? Um segundo motivo que impede as pessoas de colocarem todo o conhecimento da palavra de Deus em prática é porque muitos não têm disposição de parar para ouvir e aprender. Vamos ler juntos? Muitos não têm disposição de parar para ouvir e aprender. Uma certa feita eu estava no congresso do Slavec, do pastor Silas Malafaia, em Fortaleza. E ele usou uma frase, eu nunca mais me esqueci. E esta frase diz o seguinte: quem não senta para ouvir, não sobe para falar. Ele estava falando com pregadores que estavam ali, internacionais, como por exemplo Mike Murdock. Ele estava falando com outros pregadores nacionais. Ele estava falando com um cantor como, por exemplo, Nani Azevedo. Ele dizia que todos aqueles que subiam no palco para ministrar no Slavec, antes de tudo, tinham que sentar para ouvir os outros pregando do começo ao fim das ministrações. Talvez você, quando olhe um pastor subindo neste púlpito, talvez quando você olhe um líder de rede subindo neste púlpito para ministrar, você diga, poxa vida, eu queria estar no lugar dele. E a pergunta que eu te faço é, quantas horas você imagina que nós sentamos para ouvir falar aquilo que nós estamos aprendendo? Quantas horas você acha que nós ficamos um dia sentados nessa cadeira antes de subirmos aqui? Quando você olha um músico tocando, um músico cantando, e muitas vezes você diz, eu queria estar lá, porque se eu estivesse lá, talvez o louvor fosse melhor, a pregação fosse melhor. Eu vou te dizer uma coisa, enquanto nós não formos humildes para sentar e aprender, jamais o Senhor nos colocará em nenhum lugar que nós venhamos a desejar estar. Porque é pela misericórdia do Senhor que nós estamos aqui. É pela vontade do Senhor, mas principalmente pela misericórdia dEle. Se você um dia quer estar no lugar que alguém ocupa dentro da empresa onde você trabalha, nos relacionamentos que você tem em qualquer ambiente, primeiro sente-se para ouvir o que esta pessoa tem para te dizer, antes de querer sentar na cadeira dela. Maria e Marta, quando Jesus esteve na casa delas, Maria foi sábia porque ela sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele tinha a dizer. E eu te pergunto, você tem mais alegria de sentar para ouvir e aprender? Ou você tem mais prazer de falar e falar e falar? Quantas vezes pessoas vêm pedir conselhos para nós? Eu acredito que isso aconteça com qualquer líder. Independente se ele é pastor, líder de PG, líder, chefe. A pessoa vem para te pedir um conselho e ela acaba querendo te aconselhar porque ela não quer ouvir. Quantas vezes você pede um conselho, mas você não quer aplicar este conselho na sua vida, e aí você vai e pede outro conselho, e pede outro conselho, e pede outro conselho. Não vai adiantar, amado. Você precisa parar, ter disposição para parar, para ouvir e para aprender. Porque somente com isso você vai receber aquilo que o Senhor tem. E Ele diz o seguinte, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e que crê em mim nunca terá sede. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é a água que mata a sede. Ele está disponível a você nesta noite, mas você terá que ir até Ele. Você terá que ir até o Senhor. O fato de estar aqui na igreja pode ser o primeiro passo. Mas a decisão de ouvir a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida, só depende de você.
E quem crê em mim nunca terá sede. Só sente fome quem fica vazio. E só sente fome de Jesus, que é a palavra, quem se esvazia de si mesmo. Não dá para sentir fome da palavra se você estiver cheio de razões. Não dá para se alimentar da palavra se você estiver cheio de você mesmo. Não dá para aprender quando eu sei. Se eu sei tudo, significa que eu não preciso aprender mais nada. Filósofo Sócrates dizia, sei que nada sei. Não existe sabedoria maior do que no ser humano quando ele reconhece que tudo que ele sabe é nada perto do conhecimento de outros. Mas não é fácil querer aprender. Não é fácil decidir aprender. Porque decidir aprender é um treino. Decidir aprender muitas vezes é fazer com que você tenha que suportar até mesmo o cansaço físico para estar ali aos pés do mestre. Significa anular a si mesmo. Significa abrir mão de todo o seu conhecimento para adquirir um novo conhecimento. E para adquirir um novo conhecimento, são necessárias 3 atitudes. Repita comigo: renúncia, humildade, quietude. Ninguém que não renuncie, que não seja humilde e que não tenha quietude consegue aprender alguma coisa. Eu preciso renunciar àquilo que eu acho que sei para aprender aquilo que eu não sei. Existem pessoas que sabem tanto de Jesus, que sabem tudo da Bíblia, que já leram a Bíblia de cabo a rabo, de Gênesis a Apocalipse, conhecem quantos capítulos tem, conhecem os profetas maiores, os profetas menores, sabe a sequência da palavra de Deus, sabe, como eu disse, os versículos bíblicos, as histórias bíblicas, os contextos bíblicos, sabe demais, mas aplica de menos na sua vida. Isso não vai te trazer resultados. Não basta saber que tudo é do Senhor. Não basta saber que o Senhor quer que venhamos a fazer uma entrega diária das nossas vidas, se nós não fizermos isso. Não adianta saber que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for através dele, se nós não formos através de Jesus todos os dias ao Pai, através do TSD. Para que o conhecimento da palavra de Deus produza algo nas nossas vidas, frutos que sejam agradáveis aos nossos olhos, frutos que nos tragam alegria, que nos tragam ânimo, que nos tragam vigor. Para que estes frutos sejam produzidos, é necessário que haja renúncia. Saber renunciar no momento certo é uma das chaves para poder avançar e para que algo novo aconteça em sua vida. Escute. O nosso conhecimento, ele nos ajudou a chegar até onde nós estamos. As nossas experiências positivas ou negativas nos ajudaram a chegar até onde nós estamos. Mas nós não queremos ficar onde nós estamos. Nós queremos avançar, nós queremos conquistar, nós queremos caminhar para frente e não para trás. Então, muitas vezes temos que renunciar, temos que abrir mão, temos que deixar de lado coisas que não servem para nada, bagagens que só servem de peso e ocupam espaço, lixos emocionais que ficam aí nos atormentando, quando na realidade estão ocupando espaço, não há espaço para algo novo da parte de Deus. Quando você não renuncia, você está tirando a oportunidade de você mesmo de experimentar o novo de Deus todos os dias da sua vida. Se você se apegar a algo que não esteja dando o resultado que espera, você ficará estagnado e paralisado. Existe um livro chamado Aliviando a Bagagem. É um livro secular que diz o seguinte: existem pessoas que vão fazer uma viagem para a praia, por exemplo, e levam esqui, e levam casacos de frio, e levam cobertores, e levam tantas coisas, sendo que naquele lugar para onde elas vão, elas não utilizarão, mas elas têm tanto medo de precisar daquilo, que levam aquele monte de coisas para todo lugar. Quantas vezes nós pagamos excesso de bagagem, porque achamos que vamos precisar de muito mais do que aquilo que precisamos.
A companhia aérea descobriu isso. E agora ela vai lá e cobra de você. Da mesma forma, a vida cobra de nós. Da mesma forma, o Espírito Santo cobra de nós. Porque quando começamos a carregar coisas desnecessárias, significa que confiamos mais nestas coisas, nestes sentimentos, do que na palavra de Deus. Quando eu guardo mágoa, quando eu guardo ressentimento, quando eu guardo os meus traumas, quando eu guardo as minhas inseguranças, quando eu guardo aquilo que Deus me deu como se Ele nunca mais tivesse nada para me dar melhor. Quando eu sou uma pessoa avarenta, quando eu não abro a minha casa para que um PG aconteça, porque eu tenho medo de que estraguem a minha casa, eu estou dizendo que Deus não é capaz de fazer nada melhor do que Ele já tenha feito até o dia de hoje. Significa, não há mais espaço na minha vida para que Deus me abençoe. Quantas mulheres abrem os seus guarda-roupas, eu sempre falo isso, e olham para lá e dizem, eu não tenho roupa, mas o guarda-roupa está lotado. São roupas que você tem vínculo afetivo. Esta roupa é de quando eu tinha 15 anos, você já tem 45, fazem 30 anos, essa roupa não te serve mais. Sapatos que não servem mais. Roupas que não servem mais, mas vai que a moda volta. Se a moda voltar, Deus é poderoso para te dar muito mais do que aquilo que você tem. E se um dia eu tiver necessidade, então rasga a sua Bíblia, porque a palavra de Deus diz que nunca se viu um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. A palavra de Deus diz que aquilo que os olhos não viram e os ouvidos não ouviram, e aquilo que não desceu no coração, é o que Deus tem preparado. A tua casa, os teus bens, o seu saldo bancário, a sua estabilidade, o seu conhecimento, não tem valor nenhum perto daquilo que Deus tem para fazer na tua vida, se você entregar a Ele tudo nessa noite. Quantas vezes, depois de uma certa idade, você diz assim, deixa para lá, isso não vale a pena. Quando nós somos jovens, quando nós somos novos, nós queremos discutir por tudo, queremos ter razão em tudo, queremos sempre estar certos. Os anos vão passando, a maturidade vai chegando, e você começa a abrir mão de tantas coisas. Porque a idade vai chegando. E tudo vai se tornando mais pesado, mais cansativo. E você começa a relevar mais. E eu te pergunto nessa noite. Onde é que você tem se agarrado? No que você tem se agarrado? Aonde você tem colocado a sua esperança e a sua confiança? Eu te convido nesta noite. Renuncia. Abra a mão, entrega diante do altar do Senhor. Toda estagnação impede que mudanças ocorram e faz com que oportunidades como portas se fechem. Para adquirir algo novo de Deus, muitas vezes terá que abrir mão do que você já experimentou e acreditou. Durante anos eu frequentei uma igreja bem tradicional. E eu amo os irmãos dessa igreja, eu amo essa denominação. Fui lá que eu aprendi sobre a pessoa do Espírito Santo. Fui lá que eu fui batizada com o Espírito Santo. Fui lá que eu preguei pela primeira vez aos 10 anos. Fui lá que eu aprendi a orar. Fui lá que eu aprendi que o poder, através da oração, você pode expulsar demônios. Fui lá que eu aprendi a amar Jesus. Fui lá que eu aprendi sobre o céu e aprendi sobre o inferno. Foi lá que eu aprendi que o pecado me separava de Deus. Foi lá que eu aprendi que eu deveria obedecer e honrar os meus líderes. Foi lá que eu aprendi tantas coisas. Mas num determinado momento, eu tive que abrir mão de tudo aquilo. Porque o Senhor queria me levar para um outro nível de relacionamento com Ele. E quando eu tive que tomar uma decisão, eu ouvi da filha de um diácono, de um presbítero, e ela dizia assim, Rô, o pecado não está naquilo que você veste, mas o pecado está na tua desobediência. Se você não concorda, Rô, saia e procure um lugar que permita o uso da calça comprida.
Mas eu achava que pelo fato de ter saído daquele lugar, eu iria para o inferno. Na Santa Ceia, eu tinha tanto medo da Santa Ceia, porque era no culto onde as pessoas mais pediam perdão e onde mais acusações haviam. Eu achava a Santa Ceia o culto do terror. Eu achava a Santa Ceia um culto onde eu tinha que ficar santa a semana inteira, porque senão naquele dia Deus ia levantar um profeta e ia me condenar. E aquilo estava tão cravado, impregnado em mim, que eu nunca me senti digna de estar na presença de Deus como hoje eu me sinto. Não quer dizer que aquele conhecimento não tenha sido importante na minha vida. Não quer dizer que aquele conhecimento naquela época, naquele momento, não tenha sido significativo. Mas eu precisei abrir mão de alguns conhecimentos que eu tinha na minha mente, para que a semente da verdade da palavra de Deus produzisse em mim algo que o Senhor tinha para me dar, que era a liberdade de amar a Jesus e de servir a Jesus. Se hoje colocarem aqui que nós não devemos mais usar calça comprida, eu desapego da calça comprida com a maior tranquilidade. Isso não muda mais nada em mim. Sabe por quê? Porque eu sei que a liberdade que eu tenho de me relacionar com Deus não está naquilo que eu uso, naquilo que eu visto, mas está naquilo que está no meu coração. E porque está no meu coração, todas as vezes que eu vou sair, eu me olho no espelho e digo, está bem assim, Jesus? O que eu quero te dizer, meu amado e minha amada, é que muitas vezes a gente adquiriu tanto conhecimento no decorrer das nossas vidas, que nós nos transformamos em experts na teoria e na letra. Mas nós não desfrutamos daquilo que o Espírito tem, que é vida. E o que o Senhor quer nos trazer nesta noite é vida. Muitas vezes, o que determina a vitória não são as escolhas, mas sim as renúncias. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a cruz e siga-me. Renúncia significa abrir mão e tomar a cruz. Um outro que nós precisamos para poder adquirir conhecimento é humildade. Vamos ler juntos? Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação por ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. De quem nós estamos falando? De Jesus. Ele se fez humilde. Ele esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de servo, humilhando a quem? Ao outro? Aos pecadores que estavam à direita e à esquerda? Não. Jesus humilhou a ele mesmo. Durante um período da vida dele? Não. Até a morte. Aí eu te pergunto, é fácil? Talvez você diga, mas ele era Jesus, filho de Deus, mas ele estava na terra como homem, embora a natureza dele fosse divina. Se ele fez isso, você pode fazer, porque o Espírito do Pai estava nele e o Espírito de Deus está sobre as nossas vidas. Mas também, nós precisamos. Só é possível obedecer e praticar a palavra quem decide se humilhar e se submeter, assumir sua ignorância. Se humilhar é reconhecer que sem Deus nada você poderá fazer. Reconhecer que o teu tempo ainda não chegou. Quantas vezes olhamos para alguém e dizemos, porque ele já está fazendo isso e eu não estou. Porque ele conseguiu e eu não consegui. Isto não é humildade, isto é orgulho. Estamos dizendo para Deus que Ele está agindo de uma forma injusta. E Deus não age de uma forma injusta, porque Ele é justo. Humildade é reconhecer que é melhor continuar onde Deus te colocou, mesmo que este lugar te traga humilhações. E se humilhar é saber que o mesmo Deus que te levou a ser humilhado, te levará a ser exaltado no mesmo lugar da humilhação. Mesmo lugar. A palavra de Deus diz que aquele que for humilhado será exaltado.
mas quem se humilha sou eu, e quem me exalta é Deus. Quantas vezes nós queremos inverter? Queremos humilhar a Deus e exaltar a nós mesmos. Quando nós agimos desta maneira, nós estamos rasgando a palavra de Deus e pegando toda a semente que o Senhor nos deu e jogando fora. Um outro é quietude. Quietude é a qualidade de quieto, tranquilidade de espírito, de paz e sossego. Só consegue aprender, só consegue adquirir conhecimento quem tem quietude. Para aprender com Cristo através da palavra, é preciso silenciar a sua mente e sua alma enquanto ouve e aprende sem julgamentos. E uma frase diz: para onde a mente vai, o homem segue. Aonde a sua mente tem te conduzido, enquanto a palavra está sendo ministrada? No que você está pensando enquanto a palavra está sendo semeada? Enquanto a semente está sendo dada a você, aonde está a sua mente? Aonde está o seu coração? Terceiro item que pede uma pessoa de ter conhecimento é: não abre espaço para que a palavra penetre. Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Hábitos religiosos, costumes, cultura, tradição, podem ocupar o espaço da palavra, mesmo que sejam baseados na palavra. Entenda aqui o que eu quero te dizer, para que você não saia daqui com conhecimento superficial. Hábitos religiosos, costumes, cultura, tradição, podem ocupar o espaço da palavra, com letra maiúscula. A palavra que cura, que transforma, que renova, que aviva, que fortalece. Tudo isso pode roubar o espaço da verdadeira palavra de Deus. Embora muitas vezes sejam baseados na palavra. Sabe quando você pega um trecho de uma palavra, fora de um contexto e age em cima disso? Sabe quando você faz coisas sem entender porque você faz? Todas as vezes que você sair do seu lugar para trazer o seu dízimo e a sua oferta, existe uma palavra que diz que antes que você faça isso, se você tiver algo contra o seu irmão, você tem que se consertar, porque senão esta semente, ela se tornará uma semente infrutífera. Não é simplesmente o fato de trazer no gasofilácio. Embora a palavra de Deus em Malaquias 3 diga que nós devemos trazer à casa do tesouro os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que haja abundância nos nossos celeiros. Mas eu tenho que trazer de que maneira essa semente? Confiando em Deus, estando em paz com meu irmão. Caso contrário, será apenas um ato religioso de depositar um dinheiro dentro de uma urna ou de um gasofilácio. Você entende isso? Não é o fato de trazer oferta, mas é o fato de confiar. E porque confia na palavra, traz oferta. Não é o fato de vir no altar que muda a minha vida, mas é o fato de reconhecer que eu preciso mudar, preciso renunciar, preciso me humilhar, que eu vindo no altar o Senhor faz uma obra na minha vida. Porque se não fosse assim, poderíamos todos nós ter um altar dentro da nossa casa. Adiantaria? Não. Não são as nossas atitudes que contam. Se o seu coração não estiver em conformidade a essa atitude. Não adianta nos vestirmos com santidade, se nós não tivermos um coração santificado pela palavra de Deus. Uma das leis de um físico chamado Isaac Newton diz que a lei da impenetrabilidade, que diz 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Isaac Newton criou esta lei, mas Jesus já havia dado esta lei há 2000 anos atrás, quando foi colocado ali João Batista dizendo: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Não dá para a palavra crescer e você crescer, ou a palavra cresce e você diminui, ou você cresce ou ela. Voltando, ou a palavra cresce e você diminui, ou você cresce e a palavra diminui. 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço.
Quem está crescendo na tua vida? O que está germinando na tua vida é a palavra ou é você? Preste atenção aqui. Quando eu digo que muitas vezes a palavra, ela rouba a palavra. Muitas vezes um ensinamento que você não adquiriu consistência, um ensinamento que você não se aprofundou, ele pode roubar a alegria da palavra e o fruto da palavra. Muitas pessoas negam a palavra de Deus, e nós aqui chamamos de não religião, e dizem, eu vivo como eu quero. Eles assumem que eles não querem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Esses são aqueles que nós chamamos de ímpios incrédulos. Eu vivo a vida que eu quero, eu decidi deste jeito e não quero interferência de ninguém, nem de líderes, nem da palavra, nem de Deus. Esse nós chamamos de não religiosos. Mas existem aqueles religiosos, que é este que eu acabei de dizer para vocês. Eu obedeço, portanto eu sou aceito. Eu faço as coisas, então eu mereço a recompensa. Eu venho na igreja, eu mereço ser abençoado. Eu tenho um PG, eu mereço ser abençoado. Eu trago oferta, eu mereço ser abençoado. Eu não mato, não roubo, não bebo, não me prostituo, eu mereço ser abençoado. E porque eu faço tudo isso, Jesus me aceita. Isso é verdade? Não é verdade. Mas quantas vezes nós vivemos baseados nessa mentira e carregamos culpas quando o Senhor disse que todo pecado confessado ele é perdoado, esquecido e lançado no mar do esquecimento. Quantas vezes nós queremos que pessoas tenham um padrão de religiosidade, dizendo que elas precisam fazer isso para que elas sejam aceitas. Isso é religião. A verdadeira palavra, a palavra de Deus, é esta daqui do Evangelho de Jesus. Eu sou aceito, por isso obedeço. Entenda que a motivação de um é, eu faço para receber em troca. E aqui eu faço porque eu já tenho. Jesus já morreu por você. Jesus já te aceitou. Jesus tem um amor incondicional pela sua vida. Jesus te amou primeiro. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou o Pai, enviou o Filho dele para morrer pela sua vida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso já está pronto. Isso já está consumado. Nada daquilo que você faça ou deixe de fazer vai mudar a grandeza do amor de Deus pela sua vida. Não é pelas obras que o amor de Deus vai ser ampliado. E não é por deixar de fazer as obras que o amor de Deus vai diminuir. O amor de Deus pela sua vida, meu amado e minha amada, é imutável. Mas quando eu entendo este amor, quando eu compreendo a grandeza deste amor, quando eu entendo o quanto este amor ele é significativo e soberano, maravilhoso, misericordioso, quando eu entendo e recebo este amor, por causa disso, eu obedeço. O que tem que te trazer todos os domingos no culto, o que tem que te mover a estar na terça-feira no TLG, o que tem que te motivar a abrir a sua casa para receber vidas, o que tem que te motivar a querer ser um líder em treinamento e ser um líder dentro da sua casa ou na casa de alguém que venha ceder o seu espaço, é saber que Jesus te amou tanto, 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 tanto. E que por causa disso, você reconhece este amor e você quer compartilhar este amor com outros. Sem esperar nada em troca, porque tudo aquilo que você precisa, você já tem. A garantia que o seu nome está escrito no livro da vida e a certeza da vida eterna. Puxa, quando eu entendi isso, eu fui liberta. Quando eu entendi isso, Jesus me trouxe vida.
A Santa Ceia, que era um momento de terror na minha vida, se transformou nos cultos mais lindos que eu amo e me emociono todas as vezes que eu tomo do pão e tomo do cálice. Porque todas as vezes que eu como do pão e tomo do cálice, eu me lembro da morte de Jesus naquela cruz pela minha vida. Todas as vezes que eu participo da Santa Ceia, eu tenho na minha memória vivo o amor que Deus tem por mim. E por causa deste amor, eu decido todos os dias falar de Jesus para as pessoas. Porque eu não quero que elas saiam desta vida sem conhecer este amor. Eu não quero que essas pessoas sofram sem esperança. Eu não quero que as pessoas passem do meu lado e não tenham sido pelo menos tocadas por uma palavra de quem é Jesus na minha vida. O que tem que te fazer desejar esta palavra e aplicar esta palavra é o fato de saber que Jesus te ama sabendo quem você é. Te aceitando do jeito que você é. Te perdoando todas as vezes que você confessa o seu pecado. E se eu errar de novo, confessa de novo, até que você tenha maturidade para abandonar o pecado. Confessa, diga diante do Senhor, eu renuncio este desejo, eu renuncio esta vontade, eu renuncio este ímpeto, eu renuncio. Nós temos que renunciar muitas vezes até o desejo de pecar. Porque o pecado, irmãos, não é algo ruim para a carne. Mas é algo que entristece o Espírito Santo. E quando ele entristece o Espírito Santo, eu deixo de me relacionar com Deus Pai. Porque este Espírito Santo é o Espírito de Deus que habita em mim. Não é pela sua obra, mas é pela misericórdia de Deus. Para que ele, a palavra, cresça em você, terá que viver e dizer como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo entendeu que para Cristo viver ele tinha que morrer, diminuir, negar-se a si mesmo, esvaziar-se de si mesmo. Agora eu pergunto para você, é fácil fazer isto? É fácil morrer, diminuir, negar e esvaziar-se? Mulheres, é fácil? As mulheres acho que já morreram, porque estão todas quietinhas. É fácil? Deve ter algumas que estão mordendo até assim o blazer. Não é fácil. Mas por isso que nós podemos contar com a ajuda do nosso amigo Espírito Santo. Porque ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todas as vezes que dizemos que não podemos, ele vem e nos ajuda. Negar-se a si mesmo, morrer, diminuir, esvaziar-se. É uma necessidade diária. Todos os dias, todo o tempo temos que fazer isso. Sabe quando dá vontade de falar? E você tem que anular. Você tem que ficar quieta. Você tem que morrer para que Cristo viva. Você tem que diminuir para que o Senhor cresça. Sabe aquelas dores que muitas vezes a gente tem, dores musculares, dor no ombro, dor no pescoço, dor no braço, dor. Nós ficamos travadas, porque aquilo que queríamos fazer não fizemos. É melhor que o teu corpo sofra, mas você tenha a garantia da vida eterna e você leve toda a sua família para o céu. Não é algo fácil. Não é algo fácil para pastores, não é algo fácil para ninguém. Mas o Senhor Jesus disse que da mesma forma que ele viveu e teve aflições e sobreviveu e conseguiu vencer, nós vamos conseguir vencer todas as vezes que nós decidirmos nos humilhar, renunciar e aceitar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que nós venhamos a diminuir e que o Senhor cresça em nós. E para encerrar, morrer não é uma opção. Para você que é cristão, para você que entregou a sua vida a Jesus ou vai entregar, morrer todos os dias não é uma opção. Mas é uma escolha que te conduz à vida eterna. E eu quero te dizer que para que o Senhor venha prevalecer na sua vida e a palavra venha dar frutos, você precisa morrer, precisa entregar-se completamente sem reservas.
Entregue o seu tudo a Deus e receba o tudo dele. Repete comigo. Eu vou entregar o meu tudo a Deus para receber o tudo dele na minha vida. Lembram-se da lei de Isaac Newton? Ou é o tudo de Deus, ou é o seu tudo. Sabe quando é o meu tudo? Quando Deus me diz para fazer algo e eu fico ali resistente e não faço. Quando Deus me diz para fazer algo e eu não faço. Quando Deus me diz, dispõe, libera, abre, faça, fale, ore, peça perdão, jejue, clame, e eu não faço. Entregar-se completamente a Deus significa reconhecer diante de Deus quais são as áreas da sua vida que você não consegue mudar sozinho. Se você tem o hábito de mentir, você precisa renunciar à mentira. E você precisa dizer diante de Deus, Senhor, eu tenho o hábito de mentir, porque eu não consigo enfrentar a verdade. Senhor, eu não quero mais recorrer a isto. Eu troco a mentira pela tua verdade. Se você tem o hábito de fazer coisas escondidas, às escuras, você vai ter que trocar as atitudes escondidas pela luz da palavra de Deus. Se você tem o hábito de falar tudo aquilo que pensa, fala sem filtrar, fala impulsivamente, você vai ter que pedir para que o Senhor coloque a mordaça nos teus lábios. E que da sua boca só saiam palavras que venham edificar. Troca. Se você é uma pessoa que fica praguejando, amaldiçoando. Se você é uma pessoa que só tem palavras de derrota, uma pessoa pessimista. Troque o seu pessimismo. Troque as suas palavras de derrota pelas palavras de vida, pelas palavras de vitória. Troque. Pega as palavras na Bíblia que tem palavras de vitória, de bênção. Coma essa palavra, decore essa palavra, rumine essa palavra, decore essa palavra. Fale o tempo todo essa palavra. Não tenha medo de confiar e depender de Deus. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa fazer o homem. Grupo de louvor para mim, por favor. Quando nós abrimos espaço para que a palavra de Deus venha trabalhar no nosso ser. Quando abrimos espaço para que o Senhor venha verdadeiramente fazer com que essa palavra venha a ser plantada nos nossos corações. Quando temos quietude, quando renunciamos, quando nos humilhamos diante de Deus. Aqui diz Salmo 56, 9 e 11. Quando eu a ti clamar, então voltarão para trás os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que possa me fazer o homem. Ou confiamos em nós, ou confiamos na bagagem que a vida muitas vezes nos deu, o peso que muitas vezes colocaram sobre os nossos ombros, ou confiamos em Deus. Ou abrimos mão das nossas verdades, dos nossos sofismas, abrimos mão da nossa religiosidade, abrimos mão da nossa avareza, ou vamos ficar com tudo aquilo que é nosso, vivendo uma vida medíocre, uma vida pobre, miserável, uma vida estagnada, paralisada. Oramos pedindo para que portas sejam abertas. Deus coloca a chave nas nossas mãos através da palavra. Nós voltamos para a nossa casa, pegamos essa chave, guardamos dentro da nossa Bíblia. E na próxima semana trazemos a Bíblia e a chave de novo.
Uma chave dentro de uma Bíblia não serve para nada, é só uma chave. Uma chave guardada no bolso, numa gaveta, dentro de uma bolsa, não serve para nada, é só uma chave. Mas uma chave, quando colocada dentro de uma fechadura certa, e você faz um movimento, ela abre uma porta que estava trancada e te dá passagem de uma situação A para uma situação B, de um lugar para um outro lugar. Existem portas fechadas na sua vida. Talvez essa chave esteja nas tuas mãos há muito tempo e você não tenha percebido, porque você não renuncia àquilo que você já tem. Talvez você tenha a chave da cura nas tuas mãos, mas você concebeu que é uma pessoa doente. Você concebeu que você vai morrer com essa doença, porque foi assim com o seu pai, com a sua mãe, com sua tia, com sua família. Então eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que o Senhor veio para destruir toda maldição.